Olá pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Lucas Gaudioli e estou gravando esse vídeo para a disciplina de Medicina Veterinária Legal 2 do Programa de Residência em Medicina Veterinária do Curitiba da Universidade Federal do Paraná. O meu artigo escolhido foi publicado na revista Journal of Forensic Research e é intitulado como Forensic Analysis of Three Pets Victims of Carbamate Intoxication. É da Thalia, que é da Unesp de Botucatu. Então, esse artigo ele começa introduzindo o assunto e que fala que durante os anos a medicina veterinária forense ela experimentou um aumento significativo do seu desempenho e também da sua eficácia, porque teve um aumento da sensibilidade social com relação à crueldade contra os animais. Elas também retratam que a intoxicação não acidental ela é frequente, principalmente de forma exógena e que muitas vezes os crimes contra os animais, muitas vezes eles permanecem não relatados. A intoxicação, ela se enquadra entre as condutas proibidas, indicadas pela Lei de Crimes Ambientais, a 9.605 de 1998, e especificamente no seu artigo 32, que fala sobre o crime de praticar atos de abuso, ferir ou mutilar animais selvagens, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Bom, eles também retratam que as mortes não violentas em animais elas sempre devem ser investigadas para verificar se teve uma possível intoxicação, porque os veterinários eles enfrentam rotineiramente, né, nessa rotina, né, esses casos. E de acordo com alguns estudos anteriores, eles retratam que a intoxicação fatal que levou à morte ocorre principalmente devido aos agrotóxicos, sendo 50% dos casos causados por carbamatos, quase 19% por rodenticidas anticoagulantes, 5% por organofosforados e 3,4% por rodenticidas não anticoagulantes. Então, nesses termos, a toxicologia ela é bastante importante para realizar o diagnóstico confiável. Tem que se avaliar qual é a ação química daquela substância no organismo, quais são os sinais clínicos que aquele animal apresentou, né? Fazer a detecção do agente tóxico, fazer a necrópsia para achar as características pós-mortem. Então, todas as provas de identificação ela é extremamente importante para facilitar na investigação forense e também no relatório de necrópsia, né? Então, se o animal morrer, a necrópsia forense e análise histopatológica associada a um teste de drogas ela é necessária para alcançar um diagnóstico. Então, a confirmação de casos de a confirmação dos casos suspeitos elas aumentam fazendo essas análises. Bom, com relação ao material e métodos, 3 casos de intoxicação por animais de estimação foram selecionados a partir do registro de arquivos do Serviço de Patologia Veterinária da Faculdade lá da Unesp durante o período de 2014, de julho de 2014 a janeiro de 2015. Embora mais casos eles tenham sido encontrados durante esse período de estudo, só foi utilizados esses 3 casos porque eles estavam em conformidade com todos os requisitos para entrar nesse estudo, que eram ter um relatório de necrópsia forense, ter uma análise microscópica, uma solicitação jurídica e também ter um exame toxicológico. Todos os relatórios eles foram documentados por fotografias, né, antes de ser submetidos à necrópsia. Com relação à necrópsia, foi utilizada a técnica de GOM modificado, que consiste naquela abertura do crânio e da cavidade tóraco-abdominal para extrair todos os órgãos de forma de blocos, que fica mais funcional, né, relacionado funcionalmente, totalizando aí uma retirada de 4 blocos. Os órgãos colhidos foram removidos de cada bloco e examinados em detalhes. E todos os órgãos eram registrados por fotografia para fins de registro mesmo. Simultaneamente, então, a necrópsia, as amostras eram coletadas para exames físicos e também para análise química. E também para fazer o exame histopatológico convencional, independente da hora da morte. Para o exame físico-químico, eles fizeram amostras duplicadas de fígado e de rim, aproximadamente 30 gramas, que eram colhidas de cada animal.
Então era identificado, embalado e refrigerado. Um dos exemplares duplicados, ele era enviado para o laboratório para realizar a toxicologia e para a fim de identificar e quantificar seus compostos químicos, né? E daí a outra duplicata, ela era mantida sob custódia até a obtenção dos resultados oficiais toxicológicos. Depois era descartado conforme os protocolos de biossegurança. Para análise histopatológica, as amostras de rim, fígado e do cérebro eram colocadas em frascos individuais contendo formalina tamponada a 10%, em proporção mínima de 5 vezes o tamanho da amostra. Daí permaneceu assim até realizar o processamento, né, desses tecidos de acordo com os métodos convencionais. E a coloração ela era feita usando o HE, que era hematoxilina e eosina. Então, com relação aos resultados, o primeiro animal ele foi um cão macho de 4 anos, sem raça definida, e foi positivo para o carbamato por um teste qualitativo de drogas. O segundo animal era uma gata de fêmea de 8 meses, também sem raça, e ela também foi positiva para carbamato no exame de toxicologia qualitativa. E o terceiro animal, o último, era um cão fêmea, 12 anos, também sem raça, e também foi testado positivo para carbamato. Então a gente pode perceber que todos foram intoxicados com carbamatos, conforme também foi mencionado na introdução, como sendo a substância mais prevalente utilizada, né, na morte desses animais. Bom, aqui eu vou colocar os achados do estudo macroscópico que foram semelhantes nos três casos, que foram bastante coisas, geralmente foram parecidos os achados, tá? Então não vou entrar em detalhes de cada um. Então nos três casos no estudo macroscópico foi encontrado um líquido esbranquiçado e espumoso no terço final da traqueia e que foi estendido até os brônquios maiores. O estômago, na maioria deles, apresentava uma comida não identificada ou um líquido amarelado espumoso moderado junto com uma substância de aspecto granular e tonalidade enegrecida. Então todos tinham esse aspecto granular e essa tonalidade enegrecida. Aqui tem uma foto, esse foi do segundo animal, que era uma gata, né? Só para vocês visualizarem. E também foi percebido nos três casos esses vasos sanguíneos moderados com uma cor vermelha escura e também que era detectado no cérebro e nos músculos esqueléticos do crânio. Já com relação aos exames microscópicos, no fígado, vacúolos próximos ao espaço portal apresentavam uma degeneração gordurosa pronunciada e também uma esteatose macroglandular, e também grandes quantidades de hepatócitos degenerados. Manchas acastanhadas também indicaram estase biliar, que é a colestase, e congestão vascular leve. E os rins, eles demonstraram congestão vascular nas áreas de hemorragia medular e profusa, de forma profusa, né? Os acúmulos nas células, nos túbulos renais do córtex apontaram para uma degeneração gordurosa menor e separação das células na membrana basal, que está representada por essa figura. E no cérebro havia uma congestão incipiente e edema pulmonar moderadamente difuso, seguido de sangramento intraalveolar. No caso, está visualizada para essa figura, né? Essa parte de patologia não é muito da nossa área, então eu sei que fica um pouco mais difícil de entender, mas geralmente esses são os tecidos e os órgãos acometidos, né, frente a uma intoxicação, tanto exógena quanto endógena, e geralmente tem essa degeneração de hepatócitos e tem algumas características e detalhes que a gente pode entender a partir desses estudos, tanto macroscópico quanto microscópico, do tipo de substância utilizada, se ela foi agudo ou crônico, então dependendo da análise da degeneração no fígado, dá para perceber se foi agudo ou crônico, né? Mas não vou entrar em detalhes aqui e também eles não explicam muito
no artigo, eles são bem sucintos nessa parte. Daí um pouco com relação à discussão, eles falam que o conhecimento histológico ele é essencial para uma compreensão adequada da estrutura e também do funcionamento das células, dos tecidos dos órgãos, né? Para a retirada de fragmentos para fazer a avaliação histopatológica, as amostras elas devem sempre ser preservadas por fixação para evitar que tenha digestão enzimática do tecido, né? Que tenha uma autólise das próprias células. E normalmente as necrópsias forenses, as amostras são enviadas para exame que já estão em decomposição. Então, uma vez recebida pela equipe forense, todo o material ela deve ser processado e amparado em qualquer caso por laudo técnico, independente se está já em decomposição ou não aquele tecido. O fígado ele atua como uma interface entre o trato digestivo e o sangue, né? E nesse órgão, antes de falar do fígado, eu já citei, né? Mas o fígado, a vesícula biliar e o rim, eles são órgãos que geralmente têm essas alterações microscópicas em situações de intoxicação. No fígado, os nutrientes são absorvidos pela circulação portal, via veia porta e artéria hepática e posteriormente são processados e armazenados. Além disso, ele é o principal órgão responsável Opa. É o principal órgão responsável pela biotransformação e essa modificação química compreende um conjunto de reações enzimáticas que alteram a atividade e as propriedades físicas de vários compostos endógenos e exógenos, por isso que geralmente ele está sendo acometido, né? A estetose biliar, que é a colestase, ela ocorre pela deterioração dos hepatócitos, então é uma consequência, e dessa forma um achado comum é estabelecido na histologia hepática de animais que morrem por intoxicação, uma vez que esses compostos químicos eles promovem de forma exacerbada a degradação celular funcional desse órgão, né? E os rins eles realizam a filtração glomerular, realizam também a reabsorção e a secreção tubular. Então, os produtos químicos tipicamente eles induzem essa lesão renal por algumas razões. Dentre elas é porque as células epiteliais, as glomerulares, elas podem sofrer uma lesão direta ou por ocorrer uma alteração do fluxo do sangue, né, renal e também uma formação de imunocomplexo, causando a lesão renal por aquela aglomeração de antígeno e anticorpo. E principalmente por exposição aguda, como é no caso aí dos agentes tóxicos, no caso das intoxicações. Antes de concluir, eu queria relatar que minha conduta nesses casos, ela não seria diferente das realizadas pela equipe, né, da Unesp. Geralmente observamos milhares de casos de intoxicação exógena de animais domésticos nas clínicas e nos hospitais veterinários, né, no Brasil todo. E sejam eles acidentais ou intencionais, eles ocorrem principalmente no ambiente doméstico e envolvem diferentes agentes tóxicos, principalmente os agrotóxicos de uso agrícola e também até os mesmos de uso doméstico, né? E também utilizam-se bastante raticidas, e alguns estão até proibidos, mas ainda a venda é de fácil acesso, né? E também muitos medicamentos humanos que são dados para os pets, né? E daí acaba causando essa intoxicação. Então, uma das principais causas de intoxicação ela pode ser a desinformação da população com relação ao uso adequado dessas substâncias no ambiente doméstico e muitas vezes também são administradas ou utilizadas sem uma orientação, um acompanhamento de um profissional qualificado, aumentando aí o risco dessas intoxicações. E de forma intencional, é um dos meios mais utilizados para causar a morte intencional, principalmente na nossa área, né? A gente vê infelizmente bastante isso ocorrendo. Então, todo acidente ele deve ser reportado, feita a perícia por profissionais capacitados para que tenha a identificação e a caracterização da morte do animal para haver uma punição, né, do infrator pelo crime de maus tratos, né, pelo crime ambiental, segundo a legislação que a gente já viu, e também pelo crime de utilizar agentes tóxicos que muitas vezes são proibidos. Então, eu só queria fazer essa ressalva. Essa parte de histopatologia eu não consigo muito opinar, né? Não é muito minha área,
mas fica aí a importância de saber quais órgãos a gente mandar quando a gente fizer a necrópsia, se for a gente que vai fazer, e quais testes solicitar. Então, para concluir, com base na interpretação, eles relatam, né, que com base na interpretação macroscópica e microscópica dos achados anatomopatológicos relacionados às intoxicações ilegais de cães e gatos, pode concluir que o uso de técnicas histopatológicas e toxicológicas elas são complementares e que também as análises de alterações celulares e teciduais em alguns órgãos, juntamente com testes de agentes tóxicos, facilitam o entendimento da intoxicação criminosa em amostras selecionadas. Então, a aplicação das técnicas adequadas da medicina legal, a medicina veterinária legal, ela pode contribuir aí para a produção de provas materiais em benefício de processos judiciais envolvendo animais. Então era isso, queria agradecer. Qualquer dúvida, estou à disposição nos comentários lá da UFPR Virtual.